Olá, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, porque quinta-feira é dia de falar sobre vida financeira. Olha só o nome do propósito: prosperidade com propósito. Sim, tem que haver propósito para que a gente possa prosperar, para que o Senhor possa nos prosperar, porque Ele é o Deus, que prospera os seus filhos. Porém, hoje eu quero falar algo com vocês que eu tenho certeza que muitos de vocês, mas assim, a grande maioria não sabem. Porém, isso pode ser o grande motivo de que, Janaína, da sua vida está travada. E o que será isso, Janaína? Isso é uma palavrinha tão pequenininha que muita gente não sabe nem lidar com ela. E tu quer saber? O teu cérebro não entende. E é a palavra não. Glória a Deus que o Senhor ele tem nos esclarecido tantas coisas. O Senhor está nos dando tanto entendimento, tanto esclarecimento. Para quê? Porque Ele quer nos abençoar. Então vamos para o estudo de agora, de hoje, em nome de Jesus, e vamos praticar tudo que a gente aprender para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui nessa terra. Com qual medida, Janaína? Com a medida do Senhor, com a medida calcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus! Então, bora lá para o estudo, papel e caneta na mão e ouvidos assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? O estudo de hoje é sobre a palavra não. E você vai ver que maravilha de Deus é você conseguir entender. Olha, por isso que Deus fala assim na palavra: recebe mal porque pede mal. Porque eu, Janaína, falando de mim mesma, eu acredito que o Senhor, lógico que Ele sabe, foi Ele que nos formou, então Ele sabe a capacidade que nós temos, a capacidade que o ser humano tem, aonde o ser humano pode chegar, o nosso cérebro, ele pode muitas coisas. Então, assim, eu creio que o Senhor, a misericórdia de Deus para conosco, também faz parte disso, porque Ele sabe que o quanto nós podemos, o quanto, nós somos capazes e nós não sabemos usar. Acho que nem uma pequeniníssima porcentagem do nosso cérebro. Você sabia que o seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro, o cérebro em geral, ele segue o foco. Porém, ele não entende o não, a negação. Na neurociência, o princípio da neurociência diz assim, que o cérebro, ele não trabalha bem com a negação. Ele responde melhor a imagens e direção. Como vimos num estudo de Daniel Wigner, não sei se você conhece, porém, baseado no estudo dele, que talvez, com certeza, você já ouviu falar, que é do urso branco. Então, ele pediu para diversas pessoas assim: não pense em um urso branco. Resultado, a pessoa ou todas, ela pensava mais ainda no urso branco. Por quê? Porque primeiro vem a imagem, depois a tentativa de bloquear. Então, assim, como que nós podemos entender? Quando alguém fala assim, como nesse estudo, vou pegar esse exemplo, não pense num urso branco. A primeira coisa que você vai fazer é imaginar um urso branco. Mesmo que a pessoa fale, não pense em um urso branco, o nosso cérebro vai filmar, vai retratar um urso branco. E outra, nós vamos pensar mais ainda no tal urso branco. Por quê? Como a neurociência comprova, primeiro o nosso cérebro, ela vê a imagem,
Aí depois a tentativa de quê? De bloquear. Aí ele falou, não pensa, né? Ele falou, não pensa no urso branco. Mas a gente já pensou. É bem por aí. Só que a Bíblia, ela já ensinava sobre isso. Aliás, né? Ela ensina sobre isso. A Bíblia, ela nunca foca só no não faça. Ela sempre ensina no que nós devemos focar. Exemplo de Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo e etc., nisso pensai. Então a Bíblia nos ensina, né, a pensar, como fala, a imaginar. Então assim, Deus ele não disse, não pensa no mal. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente iria fazer era pensar no mal. Deus, então, olha como que Deus, ele é maravilhoso, né? E essa coisa agora, né, desse estudo da neurociência, que estuda né, a pessoa, a vida. Então, tipo assim, ela tem muita a ver, né, com a palavra do Senhor. E realmente isso é verdadeiro, porque Deus, ele nos direciona, olha, pensa no que é bom, pensa no que é justo, pensa no que é isso, pensa em coisas boas, mas ele nos fala, olha, não pensa no mal, não fica pensando no mal, porque foi Deus quem criou eu e você, foi Ele quem fez o nosso cérebro. E Ele tem um manual, Ele está direitinho. O homem hoje pode estar como fala? Se aprofundando em estudos, mas Deus, o próprio Deus, deixou aqui ó, na Bíblia Sagrada, Ele já vem nos ensinando o como fazer e o que fazer, porque é Ele o nosso Criador, então Ele tem todo o manual, amém? Então, como a gente viu, né, em Filipenses agora, Deus ele não manda a gente pensar no que é ruim, né? Como eu estava dizendo, ele sempre manda a gente pensar no que é bom. Glória a Deus. Então, assim, há um perigo. O perigo é de errar o foco. Por quê? Porque quando uma pessoa, ela vive dizendo, e é sobre isso que agora você tem que abrir a sua mente, porque talvez você faça isso, eu faço, e isso talvez, ou com certeza, é algo que tem travado as nossas vidas. Por quê? Porque se o nosso cérebro não entende o não, então qual é o nosso perigo que a gente faz diariamente? O que a gente pensa? O que a gente fala? Eu não quero fracassar. Eu não quero errar. Eu não quero sofrer. Eu não quero pecar. Mas se o cérebro, ele não reconhece o não, então o que o cérebro vai gravar? O cérebro grava diariamente só fracasso. Ele não vê o não. Eu não quero fracassar. O que ele vai entender? Fracasso. Vai fracassar. Eu não quero errar. O que ele entende? Erro. Eu não quero sofrer. O que ele entende? Sofrer, sofrimento. Eu não quero pecar. O que ele entende? Pecado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E o Senhor, Ele está nos mostrando, nos ensinando, né? Nesses dias, nesses estudos, exatamente isso, essa maravilha do Senhor, a qual Ele nos deixou, Ele está nos abrindo os nossos olhos para uma mudança total, uma mudança completa. Ai, que barulhinho chato. Uma mudança completa para que a gente possa alcançar níveis que nós nunca alcançamos. Amém? Provérbios 23:7 diz assim, ó. Assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, você se torna aquilo que a sua mente ocupa, ou que está ocupando a sua mente. É o que você vai se tornar. Exemplo. Se você pensar que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. É o que você vai viver. Amém? Porém, hoje, olha
o que Deus está clareando para nós, né? Digamos assim, que o cérebro não entende o não. Então, se eu ficar repetindo, eu não quero ser um fracassado, mesmo assim, você vai continuar sendo um fracassado. Então, assim, em nós, na nossa mente, existe uma guerra, né? Uma guerra mental. Uma guerra espiritual mais neurológica. Existe uma batalha em nós que a neurociência ela estuda, né, padrões mentais. E então, assim, quando eu digo que há uma batalha entre o espírito, né, e nós, como a Bíblia mesmo diz, né, que há uma batalha entre nós e o espírito. Então, nessa batalha, que barulho, nessa batalha, na neurociência, são os padrões mentais, e no espiritual são os nossos pensamentos que nos afastam de Deus. Então, há um conflito. Segundo Coríntios 10:5 diz assim: levando cativo todo pensamento. Então, assim, não é ignorar os pensamentos, porém é substituir eles. Amém? Então, assim, qual é a chave dessa substituição? Digamos assim. É assim, você não vence dizendo, não vou pensar nisso. Nós, né, vencemos, você vence como? Dizendo assim, eu vou pensar nisso. Então, nós temos que aprender a substituir. Vou dar alguns exemplos práticos. Exemplo, não posso ficar ansiosa. Meu Deus, eu não posso ficar ansiosa. Como que você deve falar? Deus está no controle e eu estou em paz. Então, a gente tem que aprender a substituir os nossos pensamentos e as nossas palavras. Outro exemplo, não quero ser pobre. Meu Deus do céu, eu não quero ser pobre. Em vez de dizer isso, o que nós vamos dizer? Deus me conduz à provisão e à sabedoria. Glória a Deus. Outro, eu não quero errar. Meu Deus, eu não quero errar. Ao invés de você falar isso, eu não quero errar, nós vamos dizer assim, Deus me guia nas minhas decisões. Glória a Deus. Para isso, nós precisamos programar a nossa mente. E a gente vem estudando sobre isso. Janaína, mas eu nem lembro. Volta nos vídeos de quinta-feira. Janaína, mas eu perdi os vídeos. Vai lá e assiste. Porque, sabe, tá tudo direcionado a isso. E uma coisa complementa a outra. E a gente já aprendeu muitas coisas poderosas que o Senhor tem revelado a nós. Mas, enfim, como que a gente pode programar a nossa mente? Primeiro, nós temos que identificar o nosso pensamento. O que está vindo na minha mente? O que está vindo na sua mente? Amém? Segundo passo, cancele. Consciência, você precisa, dependendo do seu pensamento, cancelar. Porque assim, e como que eu vou cancelar, Janaína? Isso não vem de Deus. Amém? A gente tem que aprender a falar, gente. A gente tem que aprender, sabe, a usar a palavra. Não foi assim que Jesus, ele venceu Satanás? Foi através da palavra. Jesus não podia falar, sai daqui, Satanás. E o Satanás, explodia. Porém, ele, para nos ensinar, para demonstrar o que ele fez, tudo na palavra. Então, assim, vem um pensamento ruim, primeiro identifica. É um pensamento ruim, você cancela.
né? Senhor, sabe? Não, que não vem do Senhor. Não pode, sabe, dar fruto a esse pensamento. Então, ó, não vem de Deus. Isso não vem de Deus, eu não quero. Então, a gente precisa substituir. Como? Por um pensamento correto, né? É um pensamento ruim, a gente tira, cancela e substitui por pensamentos bons. E aí nós vamos repetir, porque o nosso cérebro, ele funciona através de repetições, amém? O que você repetir, ele vai acreditar. Então, assim, o cérebro, ele aprende, né, por repetições. Então, o que nós precisamos fazer? Então, qual é um passo bem importante para tudo isso, né? Um checkmate. É que assim, o nosso cérebro, ele não segue o que a gente rejeita. Rejeitou, acabou. O que ele vai seguir? Ele segue o que a gente alimenta. Sempre que você repetir algo para você, sempre que você repetir algo para ele, ele vai entender. E é aí que é a nossa vitória. Conclusão. Conclusão espiritual. Deus, ele não quer que a gente pare de pensar errado. O que ele quer? Ele quer que nós passamos a pensar certo. Por quê? Porque o pensamento gera emoções. As emoções geram atitudes. E as atitudes geram destino. E eu glorifico a Deus, porque Ele é bom. A todo tempo Ele é bom. Ele tem nos amado. E a prova do amor do Senhor é exatamente isso. Cada estudo que Ele dá. Toda vez que Ele fala conosco. Toda vez que Ele usa alguém para trazer uma mensagem para as nossas vidas. Então, assim, sinta-se amado de Deus. Porém, você precisa fazer a sua parte. Não é para todo mundo esse privilégio. Não é para todo mundo, né, que o Senhor revela dessa forma. Eu penso assim, sabe? E falo sempre aqui no Grupo Refúgio que o Senhor, Ele é infinito. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Mas por que coisas não acontecem na nossa vida? Por causa de nós mesmos. Porque o Senhor não vai nos escandalizar. Então, se a gente quiser ficar só com o pezinho dentro da água, amém. É ali que o Senhor vai revelar a nós. Se a gente quiser ir mais adiante, até a canela, amém. O Senhor revela um pouco mais. E assim sucessivamente. E se você quiser mergulhar, até levantar as mãos e não alcançar, o Senhor ali também trabalha. Então o Senhor se revela a cada um de nós dependente da nossa busca a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, beijo a todos, fiquem com Deus. E ó, hoje tem vigília, hein? Em nome de Jesus. Beijos, fiquem com Deus.